Muito bem, pessoal, estamos de volta em mais um vídeo. Agora vamos falar do algoritmo 478. O algoritmo ele calcula, é uma função que calcula o número de arranjos de n elementos PAP. Vamos então para o nosso arquivo classe. Primeiramente aqui declaramos as variáveis globais, tá certo? N, C e P, variáveis do tipo int. E eu vou trabalhar com duas funções aqui, né? Uma função fatorial e a função arranjo. Então, na função fatorial, chamei aqui ela de fatorial, declarei ela como inteira. Ela vai receber um valor inteiro também, f. Depois declarei aqui outra variável i e outra variável chamada fat, ambas do tipo inteira. Eu digo que fat ela recebe 1, ok? Cria um laço de repetição, for, aqui i é minha variável de controle, i recebe 2, i é menor do que f, certo? E, no caso esse f aqui, e i mais mais. Digo aqui que fat recebe fat, né? Fat vezes i. Né? Então, a minha variável fat, ela recebe fat vezes i. E o retorno é fat. Então, essa função aqui, essa operação matemática, né, ela vai definir aí o fatorial de um número. Na segunda função, eu faço um arranjo, eu chamo essa função de arranjo, né, int arranjo, ela vai receber dois valores aqui, n1 e p1, ambos do tipo int, ok? Mas na sequência aqui, eu tenho int c1, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, int c1, uma coisa assim que pode surgir dúvida, dependendo do tipo de fonte que você estiver utilizando, o 1 e o L, eles são exatamente bem idênticos, né, o caractere. Mas beleza, aqui é um mesmo, C1. Em seguida eu falo que C1 recebe fatorial N1 dividido por fatorial N1 menos P1. Beleza? Então, aqui na minha fatorial, na minha variável C1, eu vou receber essa variável que eu criei aqui, ela anteriormente. Então, aqui a gente tem um exemplo um pouco diferente dos anteriores, né? Então, uma coisa que você tem que gravar é que você pode usar uma função dentro de outra. Ou então, você pode chamar uma função para dentro de outra, que são duas coisas diferentes, né? Você pode tanto usar uma função dentro, como você pode simplesmente chamar a função, que é o que está acontecendo nesse exemplo aqui. Está vendo que a variável ela vai receber, né, ela poderia estar recebendo aqui outra variável, um outro valor, mas não. Ela vai estar recebendo aqui a fatorial, ela vai estar recebendo essa função anterior aqui, beleza? E colocando aqui o valor n1 para descobrir a fatorial de n1, dividido pela fatorial de n1 menos p1. Então, a partir desse momento aqui, nós temos aí esta operação matemática, beleza? No nosso algoritmo, vamos ver aqui, deixa eu tirar uma dúvida. Eu acredito que vai ser usado apenas a função, ó, temos aqui arranjo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, no meu arquivo main, no meu arquivo principal, vai ser chamado apenas a função arranjo. No entanto, é importante você ter em mente que a função arranjo, ela já está chamando essa outra função aqui fatorial. Então, essa fatorial aqui, ela foi criada única e exclusivamente para ser usada nessa função aqui arranjo. Ela não vai ser usada, a função fatorial não vai ser usada diretamente aqui no nosso arquivo main. Somente a função arranjo vai ser usada diretamente aqui no nosso arquivo main. Porém, ela é extremamente importante. Por quê? Porque ela é um componente da função arranjo. Entendeu? Então, você pode criar uma função para ser usada exclusivamente, única e exclusivamente em uma outra função. Não necessariamente aquela função tem que estar ali no seu código, ali no seu arquivo principal. Beleza? Então, um exemplo aí bem bacana. Criado aí o nosso arquivo classe, as nossas funções, as nossas variáveis globais também. Vamos ao nosso arquivo principal, instanciei a classe, em seguida
eu peço para o usuário digitar o número de elementos do arranjo, que vai ser armazenado na variável n. Coloca aqui uma condição não, coloca aqui um while, né, um enquanto, que seria uma proteção para quê? Para impedir que o usuário digite, o número que seja o número de elementos do arranjo, um número inválido. Então, esse número aí ele tem que ser maior do que 2. Se ele digitar 0 ou 1 ou um número negativo, então isso aqui vai invalidar, vai retornar para que o usuário insira o número correto. Beleza? Então aqui tenho aqui o while, né? Se a minha variável n, o valor for menor que 2, então ele vai pedir novamente, ele vai falar primeiramente que é inválido e pedir novamente para que o usuário digite aí o número de elementos do arranjo. Depois eu tenho aqui, chamo a minha variável p, digite o número de elementos que serão agrupados. Então aqui também tem uma condição de proteção, tá certo? Essa condição de proteção fala que p ele não pode ser, né? Ele não pode ser menor do que n. Então p tem que ser maior do que n. Por quê? Porque enquanto p for menor do que n, ele vai ficar exibindo aqui essa mensagem, esse campo aqui para que o usuário digite o valor correto. Beleza? Em seguida, tenho aqui minha variável c. Eu digo que minha variável c ela vai receber a minha função arranjo. E na minha função arranjo, eu tenho os valores de n e os valores de p aqui para que minha função arranjo calcule aí esses valores. Em seguida, uma mensagem de impressão, um código de impressão que vai aí falar o número de arranjos que estão armazenados aqui na minha variável c. Beleza? Vamos executar aqui o nosso algoritmo e vamos aí ver, digite o número de elementos do arranjo. Vou colocar 5. Digite o número de elementos que serão agrupados. Eu vou colocar 2, aí ele fala que é um valor inválido, tá vendo? Agora vamos fazer diferente. Digite o número de elementos do arranjo. Vou colocar aqui 8. Então, o número de arranjos que ele me deu aqui são 120. Vamos fazer de novo? Vou colocar aqui direto já um número que dá certo. Vou colocar 12. Digite o número de elementos que serão agrupados. 2, deu um valor inválido, né? Vou colocar 6. Deu um valor inválido também. Então, deixa eu colocar aqui outro número. Vou colocar aqui 18 e vou colocar 2, 6, 2, número de elementos do arranjo, 2, 12. Deixa eu cancelar aqui. Vamos executar de novo. Bom, pessoal, o algoritmo ele funciona, né? Agora a gente tem aí que colocar os números corretos para que ele venha aí dar o arranjo, a quantidade de arranjos aí corretos, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma aí ele tenha te ajudado e até a próxima.